Bom dia, distinto público. Hoje teremos uma pessoa excepcional aqui. Obrigado. Amigo e empresário. Chama-se, nome francês, olha que bonito, Dussault, Jefferson Dussault. Ele é especialista em educação, principalmente educação para cursos livres. É proprietário de uma empresa chamada Doutor Micro. Então, antes de começarmos as perguntas, vamos ouvi-lo para ele se apresentar. Obrigado, professor, pela abertura e pela forma de apresentação. Agradeço muito a confiança. Realmente a gente já está há 20 anos trabalhando especificamente com cursos livres. Hoje também chamado cursos de extensão, né? Também são cursos complementares livres. E realmente acreditamos que o mercado de cursos livres é fundamental para o desenvolvimento do país, principalmente num país em que você tem uma situação geográfica singular, né, um território muito amplo, com municípios pequenos, e que aí essa penetração do curso livre permite o desenvolvimento do país, levando essa educação profissionalizante, principalmente, que é a nossa vertente. Né? O Doutor Micro já está completando aí 10, 12, tem que fazer as contas, anos. Perfeito. Tá bom? Já tenho até perdido a conta, né? São 20 anos de educação, mas da Doutor Micro em específico 10, 12 anos. E pelo menos de 6, 7 anos para cá, a gente adotou como estratégia a entrega desses conteúdos através do mundo offline, escolas, mas também através da internet. Então a gente consegue juntar a educação à distância com o apoio presencial. Perfeito. Para que o nosso espectador entenda melhor, sim, como se caracterizaria o que é um curso livre? A diferença principal de um curso livre é a relação da carga horária dele. Quando você for falar de um curso técnico ou de um curso de graduação, você vai estar falando de 800, 1.000, 1.800 horas de curso. O curso livre não. O curso livre ele tem como objetivo uma entrega rápida, pontual, para resolver uma situação pontual que o aluno precise. Até emergente, né? Até emergente. Então, a gente vai estar falando aí de cursos de 20, 30, 40, 50 horas de duração, podendo chegar até 200 horas. Quando a gente começa a passar de 200 horas de duração, a gente já pode começar a enquadrar esse conjunto de conhecimento como sendo qualificação profissional. E aí, a junção de várias qualificações profissionais já dão certificação MEC, o que levaria a um reconhecimento técnico, e aí dá continuidade disso. O curso livre no Brasil ele tomou uma força muito grande com o crescimento do EAD e com a legislação que permitiu que 20% do conteúdo educacional ministrado nos cursos de graduação e à distância pudessem ser complementados, o que ele chama de atividades extracurriculares. E aí o curso livre se encaixa perfeitamente nisso. Né? Afinal, se você faz hoje uma faculdade de administração, você tem que ter algum conhecimento específico de informática, tem que ter algum conhecimento de outras vertentes para complementar um profissional que realmente possa ser um pouco mais poliglota aí na questão profissional dele. E aí esses 20% permite você ajustar a sua complementação de acordo com o seu objetivo de carreira, e aí o curso livre ele é fantástico nessa direção. Né? Perfeito. Uma pergunta. O ano passado, numa das entrevistas que falamos sobre cursos livres, foram dadas várias explicações, estou votando porque pediram para votar, e houve uma pergunta interessante que eu falei que numa entrevista próxima seria respondida. Os cursos livres têm certificação do MEC? Os cursos livres, eles não têm obrigatoriedade de ter certificação do MEC, mas eles podem receber um reconhecimento pelo MEC. Porém, ele necessita de uma instituição regular, como um curso técnico, um curso superior, que vai estar dando essa certificação do curso livre. Tá? Falta hoje no Brasil uma legislação específica para reconhecer curso livre, né? Ao ponto de falar que ele é submetido ao MEC. Como ele é uma grade curricular de uma pluralidade enorme, né? Você tem curso de estética, de pet shop, de informática, de administração, enfim, são muitas vertentes. Para ter um órgão regulador com uma diretriz como o MEC, não é o foco hoje do governo em relação à educação nesse sentido. Mas nada impede dele ter um reconhecimento pelo MEC. Inclusive, a gente tem caminhado nessa direção. A tendência agora, a partir de 2016, é que vários dos cursos recebam esse reconhecimento,
porque isso potencializa de juntar o conhecimento de curso livre para transformar numa formação de qualificação profissional, numa formação que possa até mesmo reduzir o estudo dele na graduação como curso de extensão reconhecido. Mas hoje não, hoje o curso livre ele não é regido pelo MEC, ele não tem essa necessidade, não tem essa instrução. O importante é buscar uma instituição reconhecida e alguma coisa que dê segurança para quem está contratando. No nosso caso, o que nós fizemos foi criar um portal chamado Veja Meu Certificado, onde todo certificado emitido ele pode ser autenticado nesse portal, reunindo mais de 1.000 escolas e todos os certificados emitidos de todos os parceiros. Então, quem hoje pega um certificado de um parceiro nosso, tem como saber quem era o professor, qual era o conteúdo programático, qual foi o aproveitamento do aluno no curso, quem era a empresa que atestou aquele conhecimento, de forma que evite de ter certificado falso ou coisa do gênero, dando uma credibilidade para a formação do aluno, né? Não usar só para certificação. Quer dizer, um certificado realmente válido, honesto, que não é comum muito nos cursos livres. Quer dizer, é um problema sério. Dentro dos cursos livres, você está ampliando o espaço de cursos. Por exemplo, hoje, você tem uma grade na Doutor Micro muito ampla. Você tem cursos de gestão, história para o ensino médio, Enem, e tudo isso amplia o conhecimento. Como que você está estruturando todo esse aspecto maior dentro do curso livre? Isso é interessante porque a gente veio fazendo um estudo, a gente comenta muito com o cliente o seguinte: se a escola não resolve um problema, ela não tem um produto, né? E a verdade é que a educação profissionalizante ou a escola de informática, ao longo dos anos, ela parou de resolver um problema. Não é mais um problema hoje aprender informática básica para arrumar o primeiro emprego. Então, começa a se pensar qual é o problema que está acontecendo. E aí alguns números são interessantes nesse sentido. O primeiro deles, que é o grande público hoje que a gente atua, 75% dos jovens precisam trabalhar para compor renda familiar. Então, para ele não é uma opção ele deixar de receber um salário no comércio enquanto ele faz a faculdade para fazer um estágio não remunerado. Ele não tem condição de tomar essa decisão. Ele precisa trabalhar para compor renda familiar. Essa foi a primeira situação. A segunda que a gente percebeu é que 55% dos jovens desejam ser empreendedor. E é interessante que você fala, mas ser empreendedor no Brasil é fácil, professor? Fácil não é, né? Fácil não é. Então por que tanta motivação? E aí a gente pegou um outro número interessante, né? 47% dos jovens formados ganham até 4 salários mínimos. Então ele fala, poxa, mas se eu entrar numa profissão, vou vender pipoca, vou, enfim, ser um empreendedor de beleza, qualquer outra profissão dele como microempreendedor, muitas vezes dá ganho maior até do que a formação dele que ele vai obter. E isso estimula o jovem a ir para o empreendedorismo, não que ele não sonhasse ter uma carreira de especialização. Então a nossa visão é resgatar o conceito do antigo curso técnico, em que ele experimentava uma profissão, ele adiantava uma informação, para que ele pudesse, no primeiro ano da faculdade, ter uma aceitabilidade maior pelo mercado. A gente está fazendo isso com curso livre. Você quer ser advogado? Vamos aprender curso sobre direito do consumidor, para quando você for procurar um estágio no primeiro ano da faculdade, você consiga ter os 75% lá que precisa compor a renda, mas que você tenha valor agregado para a empresa. Senão a conta não fecha nem para a empresa, nem para o aluno. Então a nossa ideia, a gente chama isso de programa Dono do Futuro. A ideia é pegar matérias que ele aprenderia na graduação e na pós, antecipar esse conhecimento durante o ensino médio dele, para ele chegar com um currículo turbinado no primeiro ano da faculdade. E aí ele conseguir uma vaga de emprego que dê essa renda que esse jovem precisa, e aí ele possa conciliar de estudar e trabalhar naquilo que ele estudou. Evitar essa sinuca social aí que acaba levando ele a se formar em publicidade e propaganda com 4 anos de experiência, por exemplo, trabalhando na padaria, e aí ele fica com mais dificuldade de ingressar no mercado por falta de experiência, né? Perfeito. Quer dizer, dono do futuro pode ser uma realidade. Realmente a expressão que vocês criaram eu achei ótima. Ele vai ser dono do futuro dele no mercado de trabalho. Até inspirado muito isso, professor, numa frase do Steve Jobs, né, que a melhor forma de você prever o futuro é construí-lo. Né? Exatamente. Aí fecha com chave de ouro. Mais ainda. E aí, nesse dono do futuro, eu acho que não é só turbinar antes. Por exemplo, o aluno que está fazendo direito podia ser dono do futuro durante o curso, porque nem sempre ele acompanha adequadamente as aulas.
Então, eu acho que esse contexto deles para melhorar seu desempenho não é só antes, é antes, durante. Até durante a faculdade vale isso. E o senhor comentou uma coisa muito importante também, que muitas vezes, por exemplo, você se formou em administração, está trabalhando em administração, mas tem um sonho de mudar, por exemplo, uma outra área na área de RH ou na área de propaganda e marketing. E aí você já terminou o segundo grau, já terminou uma faculdade, está trabalhando, mas quer mudar de área. E aí, novamente, volta o dono do futuro. Vamos antecipar o conhecimento de publicidade e propaganda, se é para lá que você quer ir, para que depois que você antecipar, você consiga pleitear a vaga. Porque você vai pleitear uma vaga numa outra área sem ter nenhuma formação, vou fazer uma outra faculdade. Puxa, mas são mais 4 anos. O curso livre, não. Você pode resolver essa mesma questão em 6 meses, 8 meses. Aí o dono do futuro tem mais uma ideia aí. Se ele quer passar do direito para a publicidade, ele pode fazer um curso para ver se é real aquela escolha. Sim, também. Pode fazer outra. Então, o dono de futuro pode dar várias opções para esse interessado realmente desenvolvido. Então, eu acredito muito nesse tipo de trabalho, o dono do futuro. Então, você não faz só informática profissionalizante. Perfeito. Você tem um amplo cardápio de cursos para realmente todas as necessidades. Então, É perfeito, é exatamente isso. Ou seja, é você conseguir ter ferramenta para planejar a sua carreira. É sair de um curso emergencial de informática para primeiro emprego e ir para uma opção de planejamento de carreira. E vai mais longe, né? Porque se eu estou lá no meu ensino médio e quero fazer uma faculdade, eu tenho que passar no vestibular. Sim. Então a gente também se propõe em trazer preparatório para Enem, para que ele consiga passar no vestibular, em inglês, para ele, enfim, reforçar o idioma dele. N ferramentas que possam complementar esse planejamento dele e ele realmente conseguir o resultado que ele está esperando. Né? Certo. E como está indo nas suas escolas esse projeto Dono de Futuro? Está havendo sucesso? Há muita gente participando? O grande desafio de uma escola para ela entrar nesse modelo é a quebra de paradigmas de que ela precisa dar esse passo. Eu comentei recentemente num grupo de discussão nosso que eu vejo alguns momentos assim, tinha a época lá que tinha escola de datilografia e de repente ela virou escola de informática. Muita escola de datilografia demorou para virar escola de informática e perdeu. Depois a escola de informática virou escola de curso profissionalizante, vieram os administrativos, contabilidade, muita escola demorou para mudar e perdeu a crista da onda. E agora é inevitável. A educação à distância e o conhecimento muito mais amplo é a próxima onda. Vai ter escola que vai demorar para entender isso. E aí, no que demorar para entender, vai perder a oportunidade. Agora, se a gente pegar todos os números do crescimento da educação à distância no Brasil, da defasagem de conhecimento técnico que a população hoje tem para que desenvolva o país, é o momento mais adequado e é a ferramenta mais adequada. Contar com essas escolas espalhadas por todo o Brasil que podem levar essa educação, mas que realmente tem que acreditar em mudar. E o outro ponto que a gente bate muito na tecla é que ela tem que também acreditar que ela pode cobrar um preço justo. E quando eu falo um preço justo, não é o preço que vem se cobrando nas escolas, porque é um preço muito baixo que não está dando sustentabilidade para a escola. E aí os negócios também passam por dificuldade. A partir do momento que você resolve o problema, você tem um produto. Então a pessoa quer comprar. E a gente está percebendo vários casos que já começaram a aderir ao projeto Dono do Futuro, em que os clientes estão pulando de 60, 70 reais o valor da mensalidade para 180, 190 reais o valor da mensalidade. Por quê? Porque está gerando valor agregado para o aluno. E o aluno ainda entra numa continuidade, ele faz o Dono do Futuro por 180 reais e aí logo em seguida ele vai para um curso de graduação por 200, 220. Está dentro da possibilidade dele. Ele só não investia esses 180, 200 porque antes ele não tinha um problema dele resolvido. Mas nesse conceito fica mais barato do que ele pagar separado. O preparatório de Enem numa escola, o inglês na outra, a informática na outra e mais os profissionalizantes em outra. Quando a gente juntou tudo isso, a gente permitiu que em vez dele gastar 100, 150 reais em cada uma, e aí ele não ia ter orçamento para isso, ele reúne isso tudo numa solução, num planejamento melhor. Olha, perfeito. E a adesão a esse modelo está sendo grande e os alunos estão aproveitando. Você já tem alguns cases, resultados, que realmente o Dono de Futuro está funcionando como esquema, porque é recente dentro da sua empresa. Sim, a gente começou com esse projeto em 2014, né? Mas essa visão mais compartilhada desse modelo planejado, incluindo mensalidades no valor correto, um planejamento de carga horária para o aluno estudar, foi mais recente realmente.
Mas o resultado está sendo indiscutível. Se a gente pegar o último trimestre desse ano comparado com o mesmo trimestre do ano passado, em que o projeto já existia, o catálogo já estava disponível, mas com esse conceito do dono do futuro sendo apresentado dessa forma, a gente tem quase 300% de crescimento em volume de venda do modelo dono do futuro, né? No grupo, a gente eu mantenho um grupo pessoal direto comigo no meu celular, a gente conversa com 100, 150 escolas representadas ali naquele grupo e é diário, o pessoal compartilhando fotos de contrato, de alunos, depoimentos de alunos, que não só passou a ter uma ferramenta, mas ele também resgatou uma autoestima dele, no sentido dele começar a enxergar para daqui a 2, 3, 4 anos. Eu estive numa escola, conversei com um aluno e foi fantástico, porque você percebe os olhos do aluno brilhando no sentido de falar, puxa, agora eu estou saindo daqui com uma confiança de que eu posso sair. O caso em especial, esse jovem trabalhava, tem 22, 23 anos e trabalhava numa fábrica de tijolos. E o sonho dele é ser programador, trabalhar com computação e tal. Mas para isso, você sabe que hoje um bom analista de sistemas tem que ter conhecimento de administração profundo, gestão estratégica, contabilidade, etc. e tal. E quando a gente sentou juntos e fui mostrando todo o conteúdo e fomos fazendo um planejamento para ele, a gente colocou um planejamento de 10 horas de estudos semanais para ele durante 2 anos. E pergunto se ele não está participando, com todo o afinco. Porque quando você resgata o sonho, você tem por onde correr. Você faz a matrícula do aluno sem ele pensar daqui a 2 anos, daqui a 30 dias, se ele arrumar emprego, ele sai. E é qualquer emprego. Claro. Porque esse era o objetivo dele quando ele entra buscando um emergencial de primeiro emprego. Olha, parabéns pela invenção Obrigado. do o dono do futuro. Pessoal, estamos no intervalo. Dentro de alguns minutos, voltamos ao programa. Obrigado e até já. Gus, o que você recomendaria para mim se eu quisesse saber tudo sobre cinema, séries de TV, bastidores e produções, entrevistas assim com astros e estrelas? Café Panorâmico. Como assim? Café Panorâmico, o programa que nós fazemos aqui da TV Geração Z, que tem tudo isso e muito mais. É só vocês acompanharem a gente aqui. É para acompanhar? Exato. Então vamos. Tá bom. Olá galera, eu sou Mara Bastos e apresento o programa Em Destaque e venho te fazer um convite super especial. Se você gosta de um programa diferente, divertido com seu artista preferido, seu endereço é aqui. Tudo o que acontece no universo dos famosos, o que eles fazem, o que eles usam, o que eles gostam, é comigo aqui na TV GZ. Aqui é o Roberto Ferrari, com o programa Hora Marcada com Roberto Ferrari, aqui na TV Geração Z. Aguardo vocês todas as semanas para um programa repleto de conteúdo, entrevistas e variedades. Venham conferir, vale a pena. Aqui, na TV Geração Z, um programa feito para você, de negócios e carreiras. Um programa com dicas, informações e muito conteúdo. Um programa de entrevista, semanal e ao vivo, aqui na TV Geração Z. Gente de sucesso, vitoriosa, brilhante, Gildete Montiel Business, aqui na TV Geração Z. Assista, você vai gostar.
Voltando então à nossa conversa com o especialista em educação, Jefferson Dusson. Agora há pouco ele tocou num assunto muito importante, que hoje grande parte da geração quer ser empreendedora. Vamos ver sobre um aspecto duplo. No fundo, o empreendedor quer gerar renda. Então a minha pergunta seria: quais as formas principais de se gerar renda através dos cursos livres? Me parece que são duas principais. Então, você poderia explorar para que o telespectador entenda como o estudante destes cursos pode se tornar um gerador de renda para ele e para a família? Perfeito, perfeito. Com certeza hoje são duas vertentes que você tem para gerar renda. Ou você é funcionário, e a gente está falando de emprego, ou você é empreendedor. A gente comentou que 55% dos jovens desejam ser empreendedores, 45%, portanto, buscam o seu primeiro emprego dentro daqueles desafios que a gente comentou no bloco anterior. Em relação ao empreendedorismo, vamos falar primeiro de empreendedorismo, depois a gente volta e fala um pouquinho de emprego. O grande desafio do empreendedor é a formação dele não adianta ser só teórica, professor. Ele pode fazer um curso de plano de negócios, de administração, de informática, ter todo o conhecimento, que é fundamental, tá? O conhecimento é fundamental para o sucesso dele, mas ele precisa também experimentar esse negócio de empreender. Principalmente a questão do desenvolver a liderança, de trabalhar um próprio negócio e entender como é essa dinâmica de depender do seu próprio resultado. Esse era um desafio que a gente queria transformar todas essas escolas em centros de empreendedorismo, e a gente está falando de uma geração do mundo digital. Então o que nós fizemos? Como fazer com que esse jovem possa ter o seu próprio negócio, sem necessidade de capital, que ele possa também liderar outras pessoas, ou seja, levar essa ferramenta para outras pessoas e outras pessoas ajudarem ele a fazer isso daí. E com isso ele inclusive gerar renda. Então nós olhamos para um mercado que era o mercado de publicidade, né? Ou seja, se a gente falar com crise ou sem crise, só tem uma vaga que está sempre aberta, que é a do vendedor, né? Toda empresa está sempre buscando essa oportunidade, mas não do vendedor tradicional. Então a gente imaginou o seguinte: vamos olhar o mercado de e-commerce no Brasil hoje, fatura mais de 30 bilhões de reais. Então você tem um dinheiro muito grande que é aplicado em mídia, e que hoje a mídia é composta socialmente. Hoje, para a gente ter um parâmetro, 92% das pessoas acreditam mais numa mídia, de uma indicação de um amigo, do que qualquer outro tipo de mídia. TV chega a 40%, precisa ter um parâmetro. Mesmo a opinião de alguém que você não conhece responde por 70% da credibilidade na hora da compra do produto. Bem, então se eu tenho a credibilidade, tenho conhecimento de um determinado produto, por que eu não posso ganhar dinheiro com isso? E é aí que nasceu um negócio chamado Socialize, né? Criamos lá o socialize.com.br, que permite o jovem, dentro daquilo que ele gosta de fazer, montar o seu próprio negócio, que é uma loja virtual, nós chamamos de loja social, e que nessa loja virtual a gente tem parcerias com várias empresas, então ele pode trazer produtos através dessas parcerias, sei lá, da Americanas, do Shopping, da Local Web, do Magazine, enfim. Ele monta a vitrine com os produtos que ele conhece e gostaria de recomendar, e em paralelo a isso nós damos uma formação de operador de mídias sociais para ele aprender a criar uma fanpage, para ele poder gerar audiência, fazer gestão de analytics, enfim. Conhecimento de CorelDRAW, Photoshop, administração, marketing, aí sim entra todo aquele conhecimento para que ele aplique aquele conhecimento no negócio dele. E com isso ele consiga então saber se está dando certo ou mais certo ainda. E aí ele consiga gerar renda com aquilo. Tá? O modelo de Socialize ele é multinível, então permite que eu apresente essa mesma solução para um terceiro, e esse terceiro, ao montar a loja social dele, eu posso estar falando de esportes, você pode estar falando de informática, e no final, o que você gerar de renda em cima do seu grupo de seguidores da sua loja, parte disso eu também vou estar tendo ganho por ter apresentado a solução, e por isso eu te ajudo a fazer esse negócio e levo a informação à frente. Então você tem liderança, você tem um negócio de geração de renda dentro do mundo digital. Acho que esse é um modelo que a gente colocou no mercado com esse objetivo, dele gerar renda, mas principalmente, mais até do que a renda nesse primeiro momento, professor, porque normalmente ele já está planejando a profissão dele, é ele poder empreender, sem correr risco de ter que pegar dinheiro emprestado para montar um negócio, enfim, tem uma complexidade muito maior. Esse é um ponto interessante. Só um pouquinho. Sim, claro, claro. Esse Socialize, então, me parece fundamental no sentido de formar o empreendedor.
O Socialize pode gerar pequena renda, mas é um aprendizado de empreendedorismo para o momento e para o futuro. Então, isso eu acho importantíssimo. Ele tem um valor educacional muito grande. Há quanto tempo vocês fizeram o Socialize e como está o uso desta ferramenta dentro da Dr. Micro? Você comentou um ponto interessante. A ideia foi concebida em torno de 3 para 4 anos atrás. Hoje a gente tem quase 100 mil usuários ativos aí e trabalhando, que geraram mais de 500 mil de posts orgânicos nas redes sociais. Recentemente, inclusive, o Facebook bloqueou o nosso domínio, porque você está pegando o dinheiro que iria exclusivamente para as redes sociais e que o usuário não tem, e agora você está entregando para quem de fato faz a propaganda, que é o usuário. E aí bloqueou o domínio. Não teve problema, nós buscamos uma solução alternativa e continuamos compartilhando e resolvemos a situação. Mas isso mostra que é realmente entregar o dinheiro para a pessoa certa, que é quem fez aquela mídia, quem fez a propaganda. E aí nesses volumes de 500 mil, 1 milhão de compartilhamentos nas redes sociais, com o aluno podendo empreender. O senhor falou tudo, ou seja, é um processo educacional, porque não tem diferença nenhuma entre você gerir um negócio no mundo físico, no seu dia a dia, e gerir uma loja social na internet. Você tem que calcular o retorno sobre o investimento, você tem que calcular a sua audiência, tem que definir verba de propagandas, tem que definir canais de distribuição, tem que definir perfil do seu produto. Isso tudo o aluno pode fazer na aula, né, de conhecimento, adquirir esse conhecimento, mas ele pode aplicar na comunicação visual da loja dele, em como ele vai divulgar. Essa prática permite ele ver essa transição da teoria à prática. E isso dá um aprendizado que interioriza o conhecimento, né? Então, no fundo, ele vai ter uma aprendizagem de como se faz um plano de negócios. E aplica, né? Só que o plano de negócio aí não é teórico. Ele está vendo a teoria e praticando. Quer dizer, a única forma de aprendizagem de educação é fazendo. Quer dizer, se não fizer, ele não aprende. Então, eu achei maravilhoso esse processo de Socialize. Vamos completar com a segunda ideia. A questão do emprego foi um ponto interessante que a gente fez um projeto no passado com a Microsoft, junto com uma organização social, e veio um desafio, encaminhar 200 mil alunos para o mercado de trabalho. Então, nesse momento, a gente para e pensa o que a gente precisa fazer para encaminhar esses alunos. E descobrimos que 80% das vagas de emprego disponíveis no mercado de trabalho não são anunciadas, logo não se tornam acessíveis. E isso aumenta o custo de buscar emprego, principalmente na base da pirâmide. Se você hoje tem carro, você vai no supermercado, faz a compra e traz para casa. Com isso você evita de comprar na mercearia fiado e pagar o dobro. Quem deveria pagar mais barato? Então, isso a gente chama de custo da pobreza. Da mesma forma que acontece isso na hora de comprar um carro. Se você comprar um carro zero, você vai pagar um juro muito baixo, às vezes até parcela sem juros. Se eu comprar um carro usado ano 98, possivelmente você vai comprar um e pagar 2 ou 3 carros. Novamente, o custo da pobreza, ou seja, quanto menos poder aquisitivo você tem, mais caro é viver. Outro dia eu fiz uma conta até interessante, em condomínios de luxo, o preço do metro quadrado da casa é mais barato do que o preço do metro quadrado do Minha Casa Minha Vida. Então, tudo isso fez a gente questionar o seguinte: no emprego isso acontece? Acontece. Um CEO, um engenheiro, uma profissão de alto escalão, voltado para a classe A e B, ele procura no LinkedIn, ele cria o perfil dele, ele tem as principais empresas de emprego, e para o aluno não tem. Então, quando ele vai procurar emprego, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ir lá na agência de emprego, desamassar o currículo dele, levar na padaria e pagar o ônibus, perder o tempo. Ele não tinha uma ferramenta para isso. Só que não adiantava só criar um site na internet para cadastrar vagas. Isso já tem vários e muitos não funcionam justamente porque o dono da padaria não vai colocar vaga lá. Então o que a gente fez foi uma inversão. Para reduzir esse custo de pobreza, permitir que todos possam procurar emprego no conforto, ele simplesmente passa a ter uma URL, vejameucurriculo.com.br/ o seu apelido. Assim ele pode passar por telefone, por WhatsApp, compartilhar nas redes sociais. Quando o amigo dele liga, né, eu até brinco, o Manuel fala: olha, poxa, estou precisando contratar um padeiro. Ele fala com o José liga para o amigo, e agora o amigo fala para ele: olha, traz seu currículo para mim. Ele fala: pega aí. Manda pelo WhatsApp, manda por fala pelo telefone e entrega o currículo sem aquele ônus dele ter que trazer até a empresa. E para a empresa também reduz o custo, tá? Porque quando ela clica no aceitar o currículo, o usuário recebe um SMS. Mais de 90% das contratações, o custo maior dele está na ligação telefônica, porque você tem que ligar para celular. Então, para o microempresário também, é uma organização do processo que evita de encher a caixa de e-mail dele,
e ao mesmo tempo agiliza, padroniza e reduz o custo, porque ele evita de ter que ficar gastando essa ligação. Então, a gente consegue então entregar uma ferramenta para todos, não só para a base de pirâmide, procurar emprego com menos custo, né? Olha, e esse seu currículo que ele tem, vocês não fazem parcerias com as empresas para que ele possa também enviar? Existe uma estrutura desse tipo no processo? Muito bem perguntado. Esse é um ponto interessante, professor, porque a gente entrou no modelo colaborativo. Então, como é que funciona? Existem várias vagas que entram diariamente no portal, apesar de não haver necessariamente alguém captando vagas, porque eu volto a falar, aquele manual da padaria não vai cadastrar a vaga. Sim. Mas hoje temos vagas do manual da padaria dentro da plataforma. Então, como que acontece isso? Quando, organicamente, no mundo offline, né, uma pessoa pede a indicação do currículo e ele manda, e o padeiro acessa, ele não vê os dados de contato do usuário. Ele tem um botão oferecer oportunidade para mandar um SMS ou um e-mail para o candidato. Só que quando ele faz isso, a gente deixa marcado, desejo receber outros currículos. Então aquela vaga do manual vai para o banco de vagas, não só para aquele candidato. Então quanto mais pessoas procurando emprego, mais vagas são achadas automaticamente. Porque ao fazer o match, a vaga vai para todos. Então eu procurando emprego, posso achar o seu emprego dos sonhos. E vice-versa. Pode não ter servido para mim, mas pode servir para você. Sem necessariamente quem está oferecendo emprego ter que vir cadastrar. Sem ter um propósito de já ter encontrado alguém. Então esse processo é todo automático. Tudo automático. E dentro do grupo seu, você regionaliza esse processo de captação de empregos para que o indivíduo possa procurar mais. Não tem um daqueles que é comum. Lá aqui em São Paulo apresentando lá na Bahia. Da Bahia um candidato. São coisas que não funcionam. Vocês têm esses filtros todos? Sim, a estratégia nossa, novamente, foi contando com o apoio das escolas, porque a educação profissionalizante está de mãos atadas aí com a questão do emprego, e adotamos um modelo que o pessoal chama de white label ou de bandeira branca. Então, o portal Veja Meu Currículo, ele é entregue um para cada parceiro. Então, hoje você tem mais de 500 agências de emprego espalhadas no Brasil, que são escolas que têm um portal suamarca.veja meu currículo. Então, se eu entrar lá, por exemplo, São José dos Campos, tem a escola lá, baition.vejameucurriculo.com.br. Muda a logomarca, muda o endereço, mas não é só isso, ele muda a inteligência de busca. Sem a pessoa escolher cidade ou ter que escolher região, tanto na hora de buscar oportunidade de trabalho, como na hora de buscar currículo, o sistema é inteligente. Se eu estou buscando da escola Baition, primeiro ele vai trazer os alunos ou as vagas geradas daquela escola ou daquela agência social. Não encontrando, ele busca na base nacional e aí você pode até filtrar a cidade. Mas então cada agente passa a ter, na verdade, o seu próprio portal, inclusive priorizando o encaminhamento de seus alunos ou das pessoas que frequentam a escola para cadastrar o seu currículo. Certo. E se cada um cadastra, os outros parceiros têm acesso também a esse que uma escola cadastrou? Tem dentro dessa diretriz, ou seja, se eu procurar um candidato e não achar um candidato no banco de dados da minha escola, o sistema automaticamente já começa a buscar nas outras. Então, você monta a sua agência social hoje, mas já monta ela com candidatos e com vagas. Porque tem aquela história do ovo da galinha, né? Ninguém bota currículo onde não tem vaga, ninguém bota vaga onde não tem currículo. Claro. Então, a gente começou de que maneira? Nenhum nem outro. Não vamos nem colocar vagas nem currículos. Vamos só facilitar essa questão do custo da pobreza, do custo de buscar emprego, e vou entregar o URL. O andar disso gerou o processo dos outros dois pilares. Né? Uma vez que eu mando meu currículo para você, gera vaga e aí eu tenho que buscar no portal. E aí isso foi crescendo regionalmente, numa base única nacional, mas priorizando o local. Então sempre localiza. Se procurar, não achou na escola, busca na base nacional. E tem funcionado bem em todas as unidades? Dá um número interessante, professor. Hoje, a cada 100 currículos cadastrados na base, tá? Gera-se uma média de 10 entrevistas por semana. Então, os currículos são hospedados com prazo normalmente de 1 ano. Para cada 100 currículos ativos na base, mantém-se um ritmo de 10 entrevistas semanais e um aluno empregado por mês, com um custo muito baixo. Enquanto a gente fala hoje que um portal tradicional, né, não citando nomes, mas os portais mais conhecidos de emprego, você chega a pagar 100, 150 reais por mês para manter o seu currículo visível para as empresas, no Veja Meu Currículo esse valor é 1% disso. Né?
Justamente porque a gente desenhou ele para ele ser colaborativo. Ele consegue ser acessível, barato, resolver o problema, porque ele é colaborativo. Em vez de ter uma central buscando cadastrar as vagas, a própria atividade dos alunos mantém isso, e isso devolve aos alunos como benefício de ter acesso a uma ferramenta que facilita a vida com baixo custo, e muitas vezes os parceiros até financiam isso para ajudar os seus alunos a buscarem o seu emprego, né? Perfeito. Então você resolveu os dois problemas de geração de renda. A parte da empresa e a parte do empreendedorismo. Agora, uma curiosidade. Como eu também participo da Doutor Micro, eu vi um público novo dentro disso aí. Muitas pessoas, inclusive pessoas comuns, estão querendo adquirir cultura. E naquela parte de história e geografia, muitas pessoas começam a relembrar e buscar conhecimento. Pessoas principalmente com mais de 50 anos. Eles passam a ter uma renovação do processo de conhecimento. É um uso diferenciado. E isto o sistema permite, que está de parabéns. Que é um ponto interessante, que é um conceito muito aplicado já no exterior, que é o conceito da universidade aberta, e que a gente, de repente, está trazendo isso para o Brasil de uma forma diferenciada. Que é pegar as matérias da graduação e da pós e abrir em formato de vários cursos para você não ter que fazer a graduação inteira de história. Mas eu quero dar um reforço de história contemporânea, eu tenho lá e vou com foco naquilo, né? Então, realmente é o conceito de universidade aberta para buscar um conhecimento pontual, né? Só que você ainda tem que tornar isso visível. Sim. Mais visível. Porque as outras coisas você está tornando bem visível. Mas isso também é uma possibilidade. Porque cada vez mais esse grupo acima de 50 quer ter uma participação social intensa. E isso é uma forma. Eles também querem ser donos do futuro deles de conhecimento. Então, eu queria que acrescentasse. Estamos no final, queria agradecer sua presença. Foi maravilhoso, houve muita informação. Eu sei que vão me pedir por e-mail para novas entrevistas com uma série de detalhes. Aliás, da entrevista anterior, eles queriam saber as possibilidades de cursos, que não deu tempo de falarmos hoje, mas voltaremos dentro em breve. Então, muito obrigado pela presença. Pode se despedir do seu público. Muitíssimo obrigado. É um prazer sempre a gente estar falando de educação e também saber que existem pessoas do outro lado que estão dando atenção devida para isso, porque só tem uma forma de transformar esse mundo num mundo melhor, que é através da educação. Acho que essa é a grande paixão nossa de estar aqui hoje conversando e trabalhando com isso há tanto tempo. E se que Deus me permita trabalhar por muito mais anos à frente ainda. Enfim, temos que colaborar com a sociedade. Distinto público, até a próxima quinta-feira no Conhecer e Aprender. Lembre-se que o nosso conhecer é com S, porque ser é o ser do conhecimento. Então, aquele ser no final do conhecer com S representa você que vai conhecer e aprender. Até a próxima quinta-feira e muito obrigado.